É isso, galera. Estamos de volta aqui ao canal do Leste, de cara já desejando aí uma excelente semana para todos. Quarta-feira, o Fluminense volta a campo pela Copa do Brasil, segundo jogo da terceira fase contra o Sampaio Corrêa. Teremos, portanto, a confirmação, esperamos todos nós, né, evidentemente, da classificação do Fluminense para as oitavas de final da competição. Depois o time vai ter 3 dias de folga. De acordo com a programação divulgada pelo clube, só volta a trabalhar no próximo domingo, e aí de olho na partida contra o Alianza Lima, a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E lembrando que o Campeonato Brasileiro só volta no dia 1º de junho. Então a gente vai trazer informações aqui sobre a preparação do time, que o Diniz está planejando aí para essa partida, a atualização do departamento médico, mais uma pauta aqui financeira envolvendo o orçamento divulgado para o Fluminense, que vai ter um novo aumento. Tem um novo aumento na folha salarial prevista para esta temporada. Eu vou trazer os valores aqui para vocês também. Tem denúncia da Conmebol, além de outros assuntos. Por favor, só não esquece de deixar o seu like aqui. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o dislike também, não tem problema. O importante é você participar, porque ajuda o YouTube a recomendar, a espalhar o conteúdo do canal do Lessa aqui no YouTube. Seu comentário, como sempre, é muito bem-vindo. E claro, verifique também se você está inscrito aqui no canal do Lessa para não perder nenhuma informação do Fluminense. Diariamente, você sempre muito bem informado por aqui. Bom, começando pelo jogo de quarta-feira contra o Sampaio Corrêa, a CBF definiu a equipe de arbitragem para essa partida e teremos um quadro de arbitragem inteiramente formado por mulheres. A árbitra será Edna Alves Batista, auxiliada pela Neuza Bach e também pela Fabrine Bevilacqua Costa, todas da FIFA. Também FIFA, a quarta árbitra de Minas Gerais, a Andresa Helena Siqueira. No VAR, Charlie Wendy Deret. No VAR, Charlie Wendy Deret, que é de Santa Catarina. A Edna, depois de um início muito promissor, ela ficou um pouco afastada ali na CBF, fez jogos menores. Ano passado voltou a apitar algumas partidas, mas também sem muito destaque. Ela está tentando retomar aí uma sequência de arbitragem, boas arbitragens em jogos de maior demanda, mas desde o final do ano passado, assim, a Edna vem sofrendo algumas críticas. Ano passado ela apitou 3 jogos do Fluminense, 3-0 sobre o Paysandu, também pela Copa do Brasil, também pela terceira fase, depois Fluminense 2, Cuiabá 0, e a derrota para o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Em relação ao time para a próxima quarta-feira, o Diniz está dando sequência aí ao planejamento e também à preparação para esse jogo. Há uma expectativa de poder contar com o retorno do Thiago Santos, aí já vou aproveitar e emendar a atualização do departamento médico também. Há essa possibilidade, inclusive, do Marlon, que voltou a trabalhar com o elenco, está finalizando aí essa transição, já está nesse processo mais avançado de transição trabalhando com bola, mas ainda não dá para cravar se o Marlon poderá pelo menos ficar no banco de reservas. Existe sim essa possibilidade, mas estou falando de possibilidade porque a expectativa era de que o Thiago Santos também estivesse à disposição contra o Cerro Porteño, acabou não acontecendo. Então isso é muito do dia a dia, da comissão técnica ali observando para ver a condição do jogador, mas de qualquer forma, como trouxemos aqui ontem, o Marlon voltou a treinar, já está trabalhando com o grupo, então se não voltar nesse, é bem provável que na semana que vem, pelo menos, ele já esteja à disposição aí do Diniz, que tem até amanhã para definir se o time... se ele vai com força máxima contra o Sampaio Corrêa, se ele vai poupar alguns jogadores, né? Um jogo que o Fluminense tem a vantagem de 2-0, então pode perder até por um gol de diferença para se classificar, mas é óbvio que jogando em casa a gente espera uma outra vitória, a gente espera avançar para as oitavas sem nenhum tipo de susto, né? Pelo amor de Deus, não faz sentido isso, até porque agora o time vai ter muito tempo de preparação até a volta do Campeonato Brasileiro no dia 1º, então não é uma questão de sequência pesada de jogos, é mais, se isso acontecer, eu acho que é muito mais para dar oportunidade mesmo, do que propriamente para evitar o desgaste do jogador X ou Y, porque agora de fato há um intervalo maior para a recuperação entre esse jogo da Copa do Brasil e a Libertadores na semana seguinte, que vai ser também aqui no Maracanã. Então a definição mesmo do time para o jogo de quarta vai acontecer no treino de amanhã no CT Carlos Castilho, a última atividade antes do confronto. Então, em relação ao departamento médico, a gente já tem o Thiago Santos e Marlon já avançados, com possibilidade até de voltar ao time, de voltarem ao time já nesta quarta. Muita gente perguntando sobre André e Samuel Xavier. Gente, ainda não há, neste momento, ainda não há um prazo para o início da transição. O tratamento
está evoluindo, eles estão evoluindo bem, são muito profissionais, então estão se dedicando muito, mas ainda não dá para prever certinho quando vai iniciar a transição, se na semana que vem, se mais ali para o final do mês. De qualquer forma, essa parada do Campeonato Brasileiro é um tempo que o clube ganha para recuperar esses jogadores, se não imediatamente para a volta, o que principalmente no caso do André é bastante improvável. Eu acho que vai ficar mais ali para o meio de junho, 10, 15 de junho. Eu acho que é uma previsão mais realista, né, dentro daquilo que a comissão técnica vem prevendo, de acordo com a evolução dele na recuperação. E o Samuel Xavier, eu acho que pode voltar um pouco antes, mas ainda não iniciaram a transição, tá? O Manuel também está finalizando o tratamento, ainda não está treinando com bola, isso pode acontecer nos próximos dias, não foi uma lesão muito grave. O Marquinhos, a situação do trauma que ele sofreu na partida contra o São Paulo, eu informei que é para vocês, ele já vinha sentindo dores antes do jogo contra o São Paulo, aquela pancada contra o São Paulo acabou agravando um pouco mais a situação, mas pelos exames que foram feitos, numa primeira avaliação, não foi algo que preocupou muito também o departamento médico, tá? E não parece algo sério. Então, a expectativa de que em breve ele possa também retomar os treinos com os companheiros já nos próximos dias. Bom, tá faltando alguém, Thiago, Marlon e Lelê, que infelizmente passou por cirurgia e vai ficar muito tempo fora. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem o Douglas Costa, né, com uma lesão muscular. O Douglas Costa é outro que não iniciou a transição, mas já está próximo disso, né? Talvez ainda nesta semana o Douglas Costa venha iniciar a transição de acordo com a evolução do tratamento. Também está evoluindo bem, mas é outro que ainda não dá para precisar aqui, para dar um prazo de retorno ao time. É mais ou menos isso em relação ao departamento médico do Fluminense. Enquanto isso, o Diniz vai preparando essa equipe para o jogo de quarta-feira, para o jogo de semana que vem. E aí, mais para o final do mês, mais para semana que vem, certamente, a gente vai ter uma ideia melhor de quais jogadores o Diniz terá à disposição para a retomada do Brasileirão a partir do dia 1º de junho, que é de fato agora o mais importante. O Fluminense está numa situação tranquila na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, e voltando os jogos do Brasileirão, obviamente que a prioridade passa a ser pontuar no Campeonato Brasileiro para deixar definitivamente, de uma vez por todas, essa zona do rebaixamento para trás. Olha que surpresa, gente, essa matéria do GE aqui informando que o Fluminense foi denunciado pela Conmebol por bombas e sinalizadores. A punição inicial é de $5 mil, mas o valor pode subir para 8 mil devido à reincidência, ou seja, R$40 mil. O Fluminense foi denunciado nesse artigo aqui, de acordo com o regulamento. As multas vão aumentando de acordo com a quantidade de denúncia e também de acordo com a fase da competição. Segundo o delegado da partida, o Fluminense foi denunciado aos 15 minutos por 3 sinalizadores que foram acesos e uma bomba foi detonada na Tribuna Sul, onde se reúnem os torcedores do Fluminense. Minuto 74, uma bomba explodiu na arquibancada sul. Aos 78 minutos, uma bomba foi detonada também no setor sul. E no minuto 80, outra bomba é detonada no mesmo setor, ou seja, tudo no setor sul. E é isso. E aí a Conmebol vai fazendo ali o seu cofre ao longo da competição, vai enchendo o bolso de dinheiro, para depois poder, né, divulgar lá que está dando uma premiação recorde, milhões e milhões para os clubes. É dessa forma que a Conmebol vai colocando dinheiro no cofre para poder depois distribuir para os times que disputam a Copa Libertadores. Infelizmente, essa é a realidade. Isso aí funciona muito bem. Isso é uma coisa que na Conmebol funciona muito bem. Negócio de racismo, internet para trabalhar, posição de tribuno de imprensa no meio do torcedor rival, isso tudo aí é tranquilo, não tem problema nenhum, né? O importante são as multas para que ao final do ano o cofre possa estar cheio, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera, o link para Mais Ágil, tá aqui no comentário fixado também, que é uma grande parceira aqui do canal do Lessa. Se você ainda não conhece, muita gente certamente já conhece a Mais Ágil e já tive recentemente muitos feedbacks positivos de pessoas que foram até a Mais Ágil para quê? Para antecipar aquele saldo, aquele fundo de garantia que está preso, que você não consegue mexer. A Mais Ágil faz justamente isso. Ela antecipa aquela grana para sua conta. Mas é muito importante que você esteja ciente de todas as condições, de todos os detalhes. Para isso tem uma equipe pronta para te atender, clicando aqui neste link. Corre lá, se você está com alguma necessidade agora, está precisando quitar uma dívida ou quer fazer uma viagem, quer usar esse dinheiro para alguma coisa, não importa, né? O dinheiro é seu. É só você entrar em contato com a Mais Ágil que ela vai te ajudar nesse processo.
Pessoal, vamos lá. Eu tive acesso aqui ao orçamento do Fluminense, que foi aprovado, como a gente divulgou aqui também neste final de semana. Orçamento para 2024. E alguns detalhes eu vou trazer aqui, principalmente em relação à folha salarial do futebol, que vai aumentar novamente para esta temporada, tá? Aqui tem a divisão de receitas. Isso aqui é interessante também, tudo que sai do futebol profissional, como que é feita essa divisão. Aqui é a receita ordinária do futebol. 10% vai para Xerém, 1% para o social, 0,5% para os esportes olímpicos, 88,5% para o próprio futebol. Transferência de atletas, 10% para Xerém, 90% para o futebol. E aí tem o sócio futebol, que é 100% voltado para o futebol, como sabemos, o sócio do clube e também as escolinhas. O que eu achei um ponto interessante trazer aqui para vocês nesse documento é o seguinte: quando a gente vai aqui para salários, encargos e benefícios de funcionários. Aqui está a folha salarial do Fluminense, né? Despesas com encargos, de funcionários, né? De jogadores, funcionários, salários, tá tudo aqui. Falando de folha salarial do futebol, há um novo aumento previsto para esse ano de cerca de 5%, que já é uma tendência e já era uma promessa do próprio presidente Mário Bittencourt de que o clube iria sempre subir um pouco mais essa folha salarial, que agora chega a um orçamento de quase 260 milhões de reais, aumentando de fato 5%. Ano passado o orçamento foi de 248 milhões. Então a gente vai ter mais ou menos ali um aumento total da folha de 12 milhões de reais, mais ou menos. Se a gente pegar e dividir isso por 12, vai dar cerca de 22 milhões de reais. Só que tem 13º. Então a gente pode pegar aqui a gente pode ter como base aqui mais ou menos, o custo do futebol do Fluminense hoje está em torno de 20 milhões de reais. Com esse valor, certamente o Fluminense deixa de ser uma das menores ou deixa de estar atrás de outras folhas do futebol brasileiro. Certamente muito atrás das principais, de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro. É até importante agora, com essas atualizações, fazer uma comparação para saber de fato em que pé o Fluminense está ali. O quão distante ou o quanto ele se aproximou das principais folhas do futebol brasileiro. Mas o certo é que teve um salto muito grande. A gente está falando de 2020 ali, 2021, a gente falava em 8, 9, 10 milhões de folha por mês. A gente já está num número aí que certamente supera a casa ali de 20 milhões. No balanço divulgado pelo clube, balanço do ano passado, o custo do futebol, na verdade, foi de 323 milhões, muito acima desse orçamento. Mas por quê? O clube justificou aqui. No ano de 2023, o Fluminense aumentou os investimentos no futebol profissional, notadamente em relação a gastos com salários, direito de imagem, premiações e outros gastos com o pessoal, que aumentaram 115 milhões, passando de 208 em 2022 para 323 milhões em 2023. O aumento dos gastos se explica principalmente pelo aumento dos gastos com premiações, considerando a conquista da Libertadores do ano passado. Gastos com transporte também subiram. Então esse valor é o que o clube está planejando em termos de folha, em termos de custo com o futebol para 2024. Mas aí, dependendo do desenrolar da temporada, vem as premiações, vem outras situações que acabam fugindo aqui ao controle, não tem como a gente precisar neste momento. Fato é que o Fluminense faz um novo reajuste na sua folha salarial, sobe mais 5%, e agora o orçamento do futebol está mais ou menos ali em torno de 260 milhões de reais. Aumentei aqui um pouco para que vocês possam ver melhor. Então, a ver como que vai ser o comportamento do Fluminense nesta próxima janela de transferências. Também vai ser muito importante corrigir rotas, né? Muitos reforços chegaram e não deram, a maioria, inclusive, não deram o retorno esperado. Então o Fluminense, além da chegada do Thiago Silva, vai ter que buscar mais jogadores, e aí resta saber se a diretoria vai arriscar um pouco mais, se vai buscar promessas, se vai tentar ali oportunidades de mercado que não venham com alto custo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é fato que o Fluminense tem um elenco mais caro, não só pelas contratações, pelas renovações que foram feitas nas últimas temporadas, no ano passado.
está investindo mais, está gastando mais e precisa ter um retorno financeiro esportivo, precisa ter um retorno técnico dentro de campo para que isso possa ser sustentável. Senão, é claro que, novamente, e certamente teremos mais dificuldades nas próximas temporadas. Deixe seu like, se inscreva aí no canal do Lessa, deixe seu comentário também, sempre muito bem-vindo. Vamos trocando ideia por aqui e à medida que tivermos mais notícias, mais novidades, é claro, eu volto aqui no canal do Lessa. Um abraço, tamo junto.